E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora lá para mais um vídeo aqui do canal? Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Sérgio, sou tarólogo, terapeuta holístico, oraculista e dono aqui do canal. Os vídeos aqui acontecem de segundas, quartas e sextas-feiras, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação quando vier um conteúdo novo, beleza? Como eu disse, os vídeos aqui eles são atemporais, intuitivos e também são vídeos coletivos. Isso quer dizer que a gente não abre um tema específico antes de abrir a mesa, a mensagem é falada enquanto a gente vai abrindo as cartas. Ele é atemporal, então isso quer dizer que no momento em que essa mensagem chegar para você, ela bate, ela reverbera com a sua energia. Ah, Sérgio, mas eu estou ouvindo a mensagem e ela não parece ter muito a ver. Gente, as mensagens elas podem estar falando sobre algo que já aconteceu ou alertando sobre algo que pode vir a acontecer. Então, se não fizer sentido com o seu momento atual, é uma mensagem que você precisa receber agora ou para te preparar ou para poder te ajudar com algo que já passou. Então, se não estiver fazendo sentido, salva o vídeo, porque em algum momento você vai ter o estalo, vai entender essa mensagem, aí você consegue revisitar para poder assistir, tá bom? E ela é uma mensagem coletiva, isso quer dizer que eu estou tirando energia de várias pessoas que vão assistir aqui o vídeo, então saiba absorver aquilo que faz sentido. O que fizer sentido você absorve, o que não fizer sentido você manda de volta para o universo, que ele se encarrega de levar a mensagem para quem precisa receber. Beleza? Então, recados dados, bora pro vídeo. Vamos começar aqui com o tarô mitológico, tirando algumas cartinhas para a energia de passado, presente e futuro diante dessa mensagem e dessa situação. Lembrando, gente, que as leituras elas são coletivas, como eu disse antes, então elas também podem falar para algumas pessoas sobre algo amoroso, para outras pessoas sobre algo financeiro, para outras profissional, para outras com alguma relação com amigos, enfim, cada pessoa que está aí do outro lado tem uma questão atualmente te incomodando, precisando de conselho, de direcionamento. Então, é só você pegar a mensagem que vai ser colocada aqui e adaptar para a sua realidade, tá? Então, para algumas pessoas a mensagem vai bater com amor, para outras com profissional e assim sucessivamente, beleza? Vamos ver aqui as energias de passado. Veio a carta do Mago e a carta do Três de Copas. Mago e Três de Copas. A gente está falando aqui de algum tipo de relação, algum tipo de. Eu vejo aqui, por exemplo, casamentos, noivados, eu vejo aqui algum tipo de inauguração, mas aqui a gente está falando de alguma relação que foi iniciada e que lá no seu passado, algum tipo de relacionamento que foi iniciado e que para alguns de vocês é uma mensagem muito objetiva, então eu vou ter que dar essa mensagem, mas isso vai reverberar com pouquíssimas pessoas, que a gente está falando de lá atrás você ter sido obrigado a se relacionar com alguém por conta de algum filho, tá? A carta do mago traz essa energia de uma criança que fez com que vocês tivessem que assumir algum tipo de compromisso. Mas isso é muito específico, então é para poucas pessoas mesmo que estão aí, tá? Para a maioria das pessoas que estão aí, a gente está falando de é, algum tipo de relação que se iniciou lá no passado, e ela se iniciou de uma forma até que conflituosa, vamos dizer assim. Para alguns de vocês, vocês ou tiveram uma relação que iniciou de uma forma já meio que com conflitos, ou então vocês tinham uma relação e vocês passaram por alguns conflitos nessa relação, nessa parceria que vocês tiveram. Mensagens agora do presente. O julgamento e o quatro de ouros. Julgamento e quatro de ouros. Aqui a gente está falando sobre maturidade, a gente está falando sobre uma maturidade, um planejamento, mas a gente está falando ainda sobre uma dessas duas pessoas, dessa parceria, sendo mais egoísta, tá? O quatro de ouros aqui ó, traz uma energia de alguém mais egoísta. Enquanto uma pessoa está trabalhando, está executando, a outra está só pegando o resultado desse trabalho, desse esforço para si, tá? Então aqui a espiritualidade está falando que nesse momento vocês planejam coisas diferentes. A gente está falando aqui de uma relação que já começou com algum tipo de conflito, com algum tipo de problema, e essa é uma relação que
não tem muito propósito. É uma relação que não tem propósito, porque são duas pessoas que estão caminhando para lados diferentes. Tem uma pessoa nessa relação que é uma pessoa que é mais individualista, e tem uma pessoa nessa relação que é mais de fazer, de executar e de tentar fazer acontecer, de tentar fazer as coisas irem para frente. A gente está falando aqui de uma relação que começou, algum tipo de troca que começou por algum conflito, não foi uma coisa natural, foi uma coisa que foi meio que forçada, vamos dizer assim, e por ser uma relação, uma parceria que não foi natural, que foi uma coisa que aconteceu mais por conta de ser forçado, porque alguma outra pessoa insistiu, incentivou e etc. Até na carta do Três de Copas, tá, gente? Tem muito essa energia. Vou contar um pouquinho a história, pausa para contar um pouquinho a história dessa carta, que eu não tinha enxergado pela história, tá? Eu tô fazendo essa leitura nesse momento por uma leitura de interpretação de cartas mesmo. Mas eu lembrei da história dessa carta enquanto eu tô falando com vocês, e tem tudo a ver com uma relação que começa por conta de uma forma que não é natural, de uma forma que é incentivada de alguma forma por uma outra pessoa. É o deus do amor, tá? É o Cupido, né? Como a gente conhece, ele é o Cupido aqui. E ele vê esta senhorinha e ele se apaixona por essa senhorinha. E aí ele quer muito que ela se apaixone por ele também. Então ele pega a flecha dela e ele flecha ela para que ela se apaixone. Então não é uma paixão natural, não é uma paixão que ela teve por ele porque ela olhou e amou e tal. Não, é porque ele jogou a flecha e aí ela ficou encantada por ele. Então não é uma coisa natural de se acontecer. Entendeu? Então aqui a gente está falando sobre uma relação que começou lá atrás, que não foi de uma forma natural, não foi porque os dois queriam, e sim porque teve algum tipo de incentivo, algum tipo de interferência externa que colocou vocês nessa posição. E aí hoje vocês estão numa relação onde as duas pessoas vão cada um para um lado diferente, cada uma tem um plano diferente, um projeto diferente, um propósito diferente, e nessa relação tem uma pessoa que ela já está bem assim, já, não quero mais, nem me importo, enquanto tem uma outra pessoa que ainda tenta de alguma forma achar um jeito de encaixar, e ainda tem um de vocês que ainda tenta encaixar, que ainda tenta fazer alguma coisa acontecer. Beleza? Vamos ver agora aqui as energias de futuro para essa situação. O Seis de Espadas e a Rainha de Espadas. O Seis de Espadas e a Rainha de Espadas. Aqui a gente está falando claramente sobre avaliar a situação e olhar de uma forma que você consiga enxergar o todo. Tá vendo aqui, ó? Ele tá de longe, ele poderia estar observando essa cidade aqui das pedras, tá vendo? Aqui das pedras. Mas ele está observando essa cidade aqui de longe. Por quê? Porque quando você dá 3 passos para trás, você consegue enxergar o todo. Você consegue enxergar essa situação com mais clareza, você consegue enxergar tudo que envolve essa situação. E é isso que a espiritualidade está pedindo para você que está me assistindo aqui nesse momento. Dê 3 passos para trás para você conseguir enxergar e entender com clareza o que está acontecendo com você nesse momento. Porque está tendo só desgaste, tá? É uma relação que não tem aqui nenhuma energia que sugira, é uma parceria, uma relação que não tem nada aqui nessas cartas que sugerem para você que tem chance de dar certo. Porque uma dessas duas pessoas, seja você ou seja com quem você se relaciona, já está apático, ela já está em outro rolê. Quando eu digo que ela já está em outro rolê, não vão colocar palavras na minha boca, eu não estou falando de traição, só estou falando que já não existe mais a conexão entre vocês dois. Não existe mais conexão entre essas duas pessoas. Por mais que você também esteja tentando fazer acontecer, ainda assim não existe mais conexão também da sua parte. Tá? E aqui a espiritualidade está falando para você. É momento de você dar alguns passos para trás, parar, porque você está aqui ó, só trabalhando. Ó, você aqui ó, trabalhando, 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 enquanto a outra pessoa já foi. Então você está se dedicando, se dedicando, se dedicando, enquanto a outra pessoa já foi. A espiritualidade está falando assim, ó, para, respira, olha de fora, olha de fora para essa situação, e aí você vai perceber que só você está se dedicando, que só você está desgastando, e que está tendo um desperdício da sua energia. Tá vendo aqui, ó?
um desperdício de energia, você está tendo um desperdício da sua energia numa situação, num local, numa parceria que já não te cabe mais. E você permanecendo nisso, só vai continuar tendo desperdício de energia, porque não tem energia aqui para nada ser resolvido. Não tem energia aqui para nada de diferente acontecer. Se você permanecer, as coisas vão permanecer exatamente como elas estão nesse momento. Tá bom? Vamos ver agora aqui o que o baralho cigano, que o povo cigano pode trazer para a gente de situações, de possibilidades, de recados referente a essa questão que o tarô mitológico nos apresentou. Beleza? Vamos ver aqui então o que o baralho cigano pode trazer para a gente. Deixa eu puxar povo cigano. Vamos lá, primeira cartinha, a carta da carta. Segunda cartinha, o cachorro. E a terceira carta, as nuvens. As nuvens. Então, a carta, o cachorro e as nuvens. Aqui nessas três cartinhas, a espiritualidade está falando para você olhar de forma mais fiel, para você olhar de uma forma mais. Para você tirar o véu da ilusão. Tá vendo aqui, ó, as nuvens? Você está. Você está cego ou cega, você está não está, você não está querendo enxergar. Você não quer enxergar a realidade, porque enxergar essa realidade, perceber que as coisas desde o começo já não eram boas, já não eram boas, e elas foram só cada vez mais saindo do rumo, você não quer enxergar dessa forma, porque você não quer enxergar isso como um fracasso. E não é um fracasso. Enquanto aconteceu, aconteceu e foi. A única coisa é que não tem mais energia. E é que a espiritualidade está pedindo para você tirar esse véu da ilusão que a carta das nuvens traz, é, porque você precisa ser mais fiel com você mesmo. Você está sendo muito fiel ao sentimento do outro, você está sendo muito fiel a algum tipo de crença, porque tem aí uma questão de você ter alguma crença que te limita e que diz para você que você precisa permanecer nesse local, quando na realidade você não precisa. Você pode sim e deve sair desse local onde não tem mais energia, sair dessa relação, dessa parceria, aonde não existe mais caminho para você. Aqui a espiritualidade está dizendo: tira esse véu da ilusão, porque tem algo aí nessa situação que te ilude. Tem algo nessa situação que te traz uma falsa sensação de que as coisas podem mudar. E a espiritualidade está dizendo: para com isso. Porque você já sabe, você já recebeu a carta da carta. Você já recebeu as respostas que você precisava e agora você precisa ser um pouco mais fiel aos seus sentimentos, às suas necessidades, e para isso você vai precisar encarar aquilo que você está com medo de encarar. Você vai precisar tirar esse véu da ilusão e olhar a situação como ela é. Só quando você olhar essa situação com honestidade é que você vai conseguir passar por ela numa boa. Ah, Sérgio, numa boa eu não vou conseguir. Pode ser que não. O numa boa que eu digo aqui, numa boa que as cartas estão dizendo aqui, é no sentido de você conseguir passar por essa situação, tirando os aprendizados necessários, crescendo, ganhando maturidade, ganhando mais conhecimento sobre você mesmo e sobre os outros. Então é nessa situação que eu digo, é nesse sentido que eu digo sobre você passando numa boa. Óbvio que essa situação não vai ser uma situação que você passe assim facilmente. Vai ser uma situação que vai te trazer incômodo e que vai te trazer algumas dores, vai te conectar aí com algumas dores, entendeu? Vamos ver o que a espiritualidade tem aqui para falar ainda sobre essa situação. A carta da árvore, a carta da cruz e a carta da foice. Então a gente tem aqui a árvore, a cruz e a foice. Árvore, cruz e foice. Você está muito apegado a algo que já aconteceu no seu passado e que você não consegue cortar. E você precisa cortar. Então aqui ó, a carta da árvore vem falando sobre algo que você
Tá repetindo porque é algo enraizado em você, é um comportamento que já existe em você, é a forma como você sabe fazer, é a forma como você aprendeu a fazer. Então essa carta da árvore fala sobre esse enraizamento, sobre você só sabendo fazer desse jeito porque foi como você aprendeu, então você repete. Por que eu digo, estou usando a palavra enraizamento? Porque isso me remete a você estar enraizado e parado num lugar, e você precisa sair desse lugar, só que você não consegue porque você já criou raízes por conta desse comportamento, por conta dessa crença, disso que você acredita, que você aprendeu. Tá aqui na carta da cruz essa menção ao passado. A carta da cruz é o que traz essa energia de isso que te prende hoje é alguma crença que você tem, é algo que você aprendeu e que você levou como uma verdade. Exemplo: homens são todos iguais. Isso é uma crença. Não são todos iguais. Ah, sentir inveja é um pecado capital. É uma crença. Inveja é um sentimento. Inveja é uma emoção que todo mundo tem. Inveja é um instinto. Quando você vê o outro conquistando algo que você quer, você vai sentir inveja. O que vai fazer a diferença é como você vai usar essa energia da inveja. Você vai lá e você vai diminuir o amiguinho dizendo que deve ter roubado para conquistar, para comprar esse carro, tá roubando. Você vai diminuir o amiguinho, ou você vai chegar no amiguinho e falar, cara, tu tem o mesmo salário que eu, tu tem o mesmo padrão de vida que eu, como que você fez para conseguir conquistar esse carro? Eu também quero. Você sentiu inveja do mesmo jeito, mas você enalteceu a forma como a pessoa conquistou aquilo e foi atrás de entender para que você também conquiste, mas sem diminuir a conquista do outro. Então, aqui nessa carta da cruz tem essa crença, tá? Então, existe uma crença, existe algo que você aprendeu, que você ouviu desde criança e que fez com que você firmasse suas raízes ali e você não consegue sair dessa crença. Você não consegue mudar esse comportamento. E aí a carta da foice vem dizendo assim, ó, precisa de mudança, precisa de um corte e precisa de um corte rápido, tá? É um corte que tem que ser certeiro, objetivo. É chegar lá e falar, não vou mais ter esse comportamento. E plau. Mais uma vez, como eu sempre falo nos meus vídeos, façam terapia, tá, gente? Quem tá assistindo aqui, ó, crenças limitantes são muito trabalhadas em sessões de terapia com psicólogo ou com psicanalista, porque crenças que são limitantes, elas são muito difíceis de serem identificadas e de serem modificadas, porque é aí que tá a parte mais difícil. Você consegue, às vezes, identificar uma crença limitante, mas muitas vezes é muito difícil sair de um padrão que já é de uma vida inteira, entendeu? Então, é uma coisa que é trabalho de formiguinha. Quanto mais rápido você começa nesse processo de mudança comportamental, mais rápido você vai se sentir bem, vai se libertar e vai conseguir ter relações melhores, ter uma vida melhor, não por causa do outro, mas é porque você vai mudar a sua energia, a sua postura e a forma como você enxerga aquela mesma situação. Bom, bora agora para as últimas 3 cartinhas aqui do baralho. A carta do coração, a carta das araras, né, dos papagaios, e a carta do jardim. A gente está falando aqui de você cuidando de você mesmo. Precisa ser trabalhado esse amor próprio, aqui a carta do coração trazendo essa energia do amor próprio. A carta das araras falando sobre amor romântico, né, sobre parcerias. E aí a gente está falando para algumas pessoas sobre amor romântico, para algumas outras pessoas sobre parcerias, para algumas outras pessoas sobre emprego. Então aqui a gente pode estar falando assim, Sérgio, a minha questão hoje ela é uma questão profissional. Então a gente está falando aqui da parceria entre você e a empresa que você trabalha. Eu sou autônomo. Então a gente está falando aqui de você e do seu cliente, ou de você e de algum parceiro que te patrocina nesse seu projeto que você é autônomo. E a gente pode estar falando aqui sim de uma relação, seja ela uma relação de família, de amigo, de amor. A gente está falando aqui de uma relação entre dois lados, tá? E o jardim vem falando sobre autocuidado, sobre amor próprio, vem falando também sobre você estando bem o suficiente para se mostrar. Então, basicamente, o que essas 3 cartas estão falando é sobre você olhar para dentro, cuidar de você primeiro,
para depois você conseguir se expor para uma nova parceria, para uma nova relação, para um novo emprego. Porque senão você vai sair desse para ir fazer a mesma coisa no outro. Então, estamos falando de emprego. Se você não mudar o seu comportamento pessoal, você vai sair dessa empresa para ir passar pelas mesmas situações na próxima e vai ter os mesmos comportamentos, as mesmas respostas, porque você não tratou essa crença limitante. Você não foi atrás de olhar para melhorar o que está dentro de você. Então, aqui nessas 3 cartas, o que a espiritualidade está pedindo vai cuidar de você. Então, se você não cuidar do que é seu, não vai adiantar, porque você vai continuar no mesmo lugar, porque a questão não está nos outros, a questão não está no externo, a questão está no interno. Então você primeiro precisa olhar para o seu interno, para depois você conseguir entender essa relação e de que forma que você consegue melhorar essa relação com o seu externo, entendeu? E aí sim, depois que você olhar para dentro e conseguir entender como melhorar o externo, aí você se joga para poder buscar ou melhorar naquilo que nessa relação que você já tem, nesse local que você já está, ou então você se colocar aí no mundo para você conquistar lugares que estejam mais alinhados com a sua energia. Diante dessa mensagem toda que a gente tem aqui, a gente está falando de um lugar e de uma relação que já não tem mais energia. Então aqui a mensagem ela é basicamente para você olhar para dentro, para você conseguir se relacionar melhor com o externo. E aí, no momento em que você entender que você já consegue se relacionar com o externo, se joga. Porque daí vai aparecer amor novo, vai aparecer emprego novo, vai aparecer parceiro de trabalho novo, vai aparecer novos clientes. Mas para isso você precisa trabalhar essa energia do interno e quebrar essas crenças que hoje te limitam. Beleza? Agora a gente vai tirar aqui no oráculo das fadas uma energia, né, uma mensagem para vocês. Esse oráculo é um oráculo lindo. É... E aí eu vou tirar aqui para vocês uma mensagem do oráculo das fadas. É uma mensagem que já vem pronta, mas ela é direta, certeira e objetiva, tá bom? Saiu aqui a fada Hortência. A mensagem é: sua missão floresce quando seu coração se entrega sem medo. Você vai falar mais alguma coisa, gente? Só esse começo já conversa completamente com o que a gente falou aqui. Você vai florescer, seu propósito vai florescer, a sua questão vai se resolver no momento em que você se entrega sem medo. Hoje você tem medo porque você tem um monte de crença que te limita e que te coloca medo. Quando você quebrar essas suas crenças, você vai conseguir se entregar sem medo a esses propósitos. Então vamos à mensagem. Hortência traz a devoção como seu presente mais precioso. Ela sabe que a verdadeira magia nasce quando a alma escolhe caminhar com coragem na direção dos seus mais profundos desejos. Profundos, internos, tá vendo? Não é sobre seguir caminhos fáceis ou conformar-se com menos. É sobre comprometer-se com a verdade que pulsa dentro de você, mesmo que isso assuste o mundo ao seu redor. Este é o chamado para que você mergulhe de cabeça naquilo que realmente te faz vibrar. Cada passo dado com energia sincera é uma semente plantada num solo fértil do impossível, pronta para desabrochar em milagres. Quando o seu coração se entrega, o universo conspira. Sua missão só floresce na coragem da rendição. Vá, a sua alma sabe o caminho de realização. Mensagem linda, né, gente? Vou deixar aqui na tela para vocês poderem tirar o print, para vocês poderem postar. Não se esqueçam que se você for postar o print, não esquece de marcar o arroba, tá? O mesmo arroba que vocês têm aqui no canal é o arroba que vocês têm aí em outras redes sociais. Então, se for postar o print, não se esquece de marcar o arroba para mais pessoas conhecerem a gente, beleza? É isso, eu espero que essa mensagem ajude vocês no caminhar de vocês, ajude vocês a ter direção na situação, no que está acontecendo e de que forma que vocês podem melhorar para poder sair, para poder entender, para poder melhorar a realidade de vocês no momento, tá bom? Beijos, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, curte, comente, compartilha, porque quanto mais vocês engajam, mais o canal cresce. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber mensagem quando tiver vídeo novo, porque assim você consegue, engajando, você consegue ajudar o canal a crescer. O canal crescendo, as mensagens chegam aí para mais pessoas, beleza? É isso, beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.